Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa sexta-feira. Eu sou a Lidiane Rosa, mentora, escritora cristã e sou responsável por essa página Sou Esther Blog, e nós estamos lendo juntas o Evangelho de João. Hoje já estamos no capítulo 17. Aqui em Maringá tá uma sexta-feira bem chuvosa, choveu a noite toda e agora também tá chovendo, mas é gostoso essa chuvinha, né? É bom pra dormir, é bom pra relaxar. Então tá um clima bem gostoso aqui. Bom dia, Judita, seja bem-vinda. Ó, a Merlá tá assistindo de Angola. Bom dia, Graça e Paz, seja muito bem-vinda. Para todas vocês que estão aqui, Nana, saudade de assistir a live ao vivo. Saudade de ter você aqui também, Nana. Seja muito bem-vinda. Você que tá entrando, escreve aqui nos comentários da onde você tá me assistindo para eu mandar um bom dia para você também. Bom dia, Meire. Graça e paz, querida. Seja bem-vinda. Bom dia a todas vocês que estão entrando. Abre já a sua Bíblia, porque a nossa leitura de hoje é João 17, tá bom? João 17 é a leitura de hoje, é o texto que nós vamos ler juntas hoje, tá? E é a oração sacerdotal de Jesus. A Érica é de Viçosa, do Ceará. Seja bem-vinda, Érica. Graça e paz para você. Muito bom ter você aqui também. Vamos começar a nossa leitura, então. Hoje vamos ler, então, o capítulo 17 do livro de João, a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração onde Jesus faz, né? A oração que ele faz momentos antes dele ser preso. E é uma oração que ele intercede por ele mesmo e pelos seus discípulos. É uma oração muito linda. Nós vamos ler agora, então. Então, o capítulo 17 de João fala assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que interessante aqui, né? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A iniciativa da salvação, ela veio do Senhor, ela veio de Deus. A iniciativa, né, de trazer a humanidade para si, de se reconectar à humanidade, né, de salvar a humanidade, de proporcionar à humanidade a vida eterna, a possibilidade de vida eterna, veio de Deus, né? Então, ele teve essa iniciativa de nos resgatar. Não fomos nós que fomos até ele, não fomos nós que buscamos a salvação. Foi o Senhor que nos buscou primeiro, enviando Jesus Cristo. Então, Jesus aqui diz que a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai, o único e verdadeiro Deus, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, Jesus foi enviado à terra pelo Deus Pai, pelo único e verdadeiro Deus. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, Jesus aqui está afirmando, tudo aquilo que ele fez foi designado pelo Pai. Ele veio para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Tudo o que Jesus fez foi designado pelo Pai, foi a vontade de Deus. Então, ele veio e realmente Jesus dá esse exemplo para nós, de fazermos a vontade do Pai. Então, todas as obras que ele realizou, todos os milagres, todas as palavras que ele ministrou foram da vontade do Pai. Então, ele veio glorificar o Pai, fazendo a vontade dele. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse esse mundo. Então, aqui Jesus está afirmando que ele já existia antes da formação do mundo.
Jesus já existia antes da formação do mundo. Jesus estava na formação do mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ele está falando dos discípulos que Deus deu a Jesus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Agora que ele começa a interceder pelos seus discípulos. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui Jesus intercede por aqueles que são de Deus, por aqueles que são filhos de Deus, por aqueles que creram na mensagem que ele pregou. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aqui ele está orando pela unidade entre eles, pela união deles, que em Cristo, que em Deus eles sejam um só. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? É Judas. Então, Jesus está falando, nenhum deles se perdeu, exceto Judas, exceto o filho da perdição. Quando eu estava, para que se cumpra a escritura. Então, Judas foi o único que se perdeu, mas ele se perdeu para que se cumprisse a escritura, né? A vontade de Deus. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Né? Jesus é aquele que nos proporciona essa alegria que o mundo não dá. Né? A verdadeira alegria, a alegria que não se dissipa, a alegria que não depende de circunstâncias eternas, mas que é fruto de um relacionamento de intimidade com Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Por que nós não somos do mundo? Porque por meio de Jesus Cristo nós somos filhas de Deus. Amém? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui Jesus está afirmando que a palavra de Deus é a verdade. E que nós somos santificados através da palavra de Deus. A palavra santifica, a palavra purifica, a palavra liberta, a palavra restaura. Existe poder na palavra de Deus. Existe um poder de cura, de restauração, de libertação, de purificação, de santificação através da palavra de Deus. E é por isso que nós devemos amar essa palavra. Esse daqui não é um livro comum. Não é apenas um livro antigo, como muitas pessoas querem que a gente acredite. É só um livro velho. Não. Existe poder nessa palavra, porque essa palavra é a palavra da verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui já está dizendo, ele foi enviado pelo Pai. E nós, os seus... Perdão. Começou aqui a atacar uma alergia. Mas amém. Então, Jesus foi enviado por Deus. E nós, os seus discípulos, as suas discípulas, somos enviadas por Jesus. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes. Agora Jesus começa a interceder por nós também. Os futuros, aqueles que iriam de vir. Então ele está falando, eu não peço apenas por esses que o Senhor me deu agora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então aqui Jesus começa a interceder por aqueles que viriam a crer nele depois, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um.
E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. E neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, aperfeiçoados na união, aperfeiçoados na comunhão, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E aqui termina o capítulo 17 e a oração de Jesus. E é muito lindo, né? Jesus fala, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ou seja, o mundo não te conheceu, mas eu fiz conhecer o teu nome. Eu fiz que eles reconhecessem a ti como único Senhor, como único Deus verdadeiro, e que me reconhecessem como seu filho, a fim de que o amor com que o Senhor me amou esteja neles também. Amém, aleluia. Essa foi a grande missão de Jesus, né? A grande missão de que nós, por meio dele, conhecêssemos a Deus. E não existe outra forma de conhecer a Deus que não seja por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é o único intercessor. A gente vê que ele intercedendo por si mesmo, pelos discípulos e por nós, aqueles que viriam depois. Então, por meio de Jesus Cristo, nós só conhecemos o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Nós só nos tornamos, né, filhas de Deus através de Jesus Cristo. Não é mérito nosso, né? Não é obra nossa, mas é a graça do Senhor, né? Porque o Jesus veio, Jesus ensinou, Jesus nos mostrou o caminho, porque Jesus se sacrificou no nosso lugar, porque ele ressuscitou depois de 3 dias, é que nós temos essa vida eterna, é obra dele, é através dele, não existe, né, outro caminho. Tem até um cântico muito bonito que eu gosto, que fala nada além do sangue de Jesus. E exatamente, nada além do sangue de Jesus. Ele é o único caminho, ele é a verdade. E Jesus Cristo é a vida eterna. É através dele e não das nossas ações, e não daquilo que a gente faz, e não de talvez alguns sacrifícios que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus através da obra restauradora, regeneradora, né, santificadora de Jesus Cristo. Ele, né, que intercedeu por nós. Ele que se colocou, né, na brecha para apagar toda e qualquer condenação e para que nós tivéssemos acesso a Deus, acesso ao Deus Pai. Então é só por intermédio dele, não há outro Senhor, não há outro Salvador que não seja Jesus Cristo. É ele e somente ele. Então, se você ainda não se rendeu a esse amor, né? A esse amor que nós recebemos através de Jesus Cristo, ao amor do Pai que nós recebemos através de Jesus Cristo. E ele fala aqui, né, que aqueles que reconhecem a ele é que têm acesso ao Pai. Apenas quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador é que nós temos esse acesso ao amor e à presença do Pai. Se você ainda não se rendeu a esse amor, quero convidar você a se render a isso, a reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, a reconhecer a obra que ele fez, né? A obra que ele cumpriu, a missão que ele cumpriu na cruz. Ele fez isso por você, ele fez isso por toda a humanidade. E o que
move meu coração, o que me comove é o fato de que, mesmo sabendo, né, que tantas pessoas ainda o rejeitariam, mesmo sabendo que tantas pessoas ainda seriam indiferentes a tudo que ele fez, ele foi até o final. Ele cumpriu a vontade do Pai. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, viver de acordo com a vontade do Pai. E o que eu vejo hoje em dia, né, o que está imperando no mundo hoje, né, é essa coisa de fazer a minha vontade, viver de acordo com o que eu quero, com os meus desejos, com o meu ego, com o meu egoísmo, né? A vontade do homem tem sido idolatrada. E nós, a exemplo de Jesus, devemos entender que o Evangelho é sobre renunciar a nós mesmas. É sobre renunciar os nossos desejos, a nossa vontade, de viver a vontade do Pai, assim como Jesus. Ele fala, eu vim para fazer a vontade do Pai. Esse é meu alimento. Ele fala para os discípulos naquele momento em Samaria, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então tudo que ele fez foi a vontade do Pai. E nós também precisamos fazer isso. Viver a vontade do Pai. E aí a gente vê, né, que hoje em dia, até em quem se declara cristão, as coisas estão invertidas. É como se Deus fosse o nosso mordomo, né, ou o gênio da lâmpada que está ali para nos servir e fazer a nossa vontade. E não é assim. Deus não está ao nosso serviço, ao contrário, nós estamos a serviço de Deus. É a vontade dele, nós estamos aqui para glorificá-lo, glorificar o seu nome. E não ao contrário, não somos nós que estamos aqui para sermos glorificadas. É ele que precisa ser glorificado, é a vontade dele que precisa ser feita. E as coisas estão invertidas, eu vejo às vezes as pessoas falando, não, eu fiz isso porque eu quero viver os meus sonhos, porque eu quero viver a minha vontade. Né? Quer dizer, é totalmente invertido as coisas. Então nós precisamos voltar. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Porque se a gente não lê a palavra, a gente acaba fazendo aquilo que a gente acha que é certo, que a gente pensa que é correto. E não é aquilo que a gente pensa que é correto, é aquilo que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Jesus disse aqui, a palavra de Deus é a verdade. Então a gente precisa ler a palavra de Deus. Né? E senão a gente fica que nem o povo lá em Juízes, que a palavra de Deus, a Bíblia diz lá no livro de Juízes, porque eles não tinham liderança, porque eles não tinham alguém para direcioná-los, cada um fazia o que achava correto, cada um fazia o que achava justo, cada um fazia o que queria. O que aconteceu com aquele povo? Se perderam, se afastaram do Senhor, foram oprimidos por povos inimigos, sofreram com fome, sofreram com jugo de outros povos. E aí voltavam, clamavam ao Senhor. O Senhor levantava alguém que os liderava. Eles se arrependiam e saíam daquela opressão. Mas o que acontecia? Eles voltavam, né, às velhas práticas, aos velhos costumes e acabavam se afastando de Deus de novo. E nós não podemos ser inconstantes assim. Um dia somos de Deus, um dia estamos buscando a Deus, no outro dia a gente está fazendo o que bem entende. Não é, nós precisamos ter essa constância em Deus. Ter essa mentalidade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, assim como Jesus Cristo nos ensinou. Fazer a vontade do Pai, não estou aqui para viver a minha vida, a minha vontade, o meu desejo, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. É a vontade dele para mim que importa. É o que ele deseja para mim que importa. E não aquilo que eu quero, mas o que ele quer para a minha vida. E como eu tenho essa direção, Lidiane, do que Deus quer para a minha vida? Lendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Pedindo esse direcionamento em oração ao Espírito Santo de Deus, porque ele vai te direcionar. Faça isso.
Que você seja uma mulher completamente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E não pelas suas vontades, e não pelos seus desejos egoístas, e não pelos seus sentimentos, e não pelas suas emoções, mas única e exclusivamente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa foi a nossa live devocional do capítulo 7 de João, tá bom? Na semana que vem, então, nós vamos encerrar, vamos ler o capítulo 18, 19, 20 e 21. E aí encerra, então, essa nossa jornada pelo livro de João. Se você não conseguiu assistir as outras lives e você gostaria de acompanhar desde o início, elas estão salvas, todas essas lives, elas estão salvas lá no nosso canal do YouTube. Lá no YouTube, como que você me acha? É a mesma coisa do Instagram, @souestarblog. Você digita lá e você tem, né? Aí você encontra o meu canal e aí tem as playlists, tem a playlist de João e você consegue assistir todas as lives desde o início para acompanhar toda essa leitura. Além do Evangelho de João, a gente também tem Provérbios, tem as lives de Salmos, estão todas separadas em playlist para facilitar o seu acesso. Tá bom? Todo aquele conteúdo ele é gratuito. Tem mais de 260 lives devocionais lá para você assistir, para você aprender com a palavra de Deus e ser constante no seu relacionamento com Deus. Tá bom? Nos meus destaques também tem o link do YouTube para você acompanhar. Então quero convidar você para conhecer o canal e para me acompanhar por lá também. Quando você não conseguir acompanhar ao vivo, você tem lá o canal do YouTube para você acompanhar juntos lá também, tá bom? Então é isso, querida, ficamos combinadas assim. Semana que vem nós voltamos então ao vivo para finalizar o Evangelho de João. Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz, palavra que restaura, que cura, que liberta, Senhor, que elimina, Pai, destrói todas as mentiras do inimigo. Senhor, obrigada pela tua obra salvadora. Obrigada, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo, por ter vindo e feito a vontade do Pai. Obrigada, Senhor, por ser esse mediador. Obrigada, Jesus, por ser o caminho, a verdade e a vida. Pai, que nós tenhamos o teu coração, que nós sejamos como Jesus Cristo, que nós sejamos mulheres que façam e cumprem a vontade do Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, porque sozinha nós não conseguimos. Precisamos da direção do Espírito Santo, precisamos da tua orientação, precisamos que o Senhor nos fortaleça todos os dias, para que a gente não desvie o olhar, para que a gente continue caminhando na sua direção. Fortaleça no Senhor, Pai. Cura nossa alma, cura o nosso coração, arranca de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos afasta de ti. Em nome de Jesus, abençoa essa sexta-feira, cada mulher que estava nessa live. Pai, que elas sejam, Pai, cheias do teu Espírito Santo, que elas ouçam a sua voz, que elas sigam as suas orientações, que elas sejam mulheres direcionadas pela tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E amém. Glória a Deus. Obrigada, mulher, mais uma vez pela sua companhia, tá bom? E na segunda-feira a gente volta então para ler mais capítulos do livro de João. Beijo no seu coração e até lá!